A paz do Senhor a todos. Vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos, hoje falando a respeito do capítulo 10 de Eclesiastes. Já estamos partindo para a nossa reta final aqui e espero que esteja sendo edificante para vocês como tem sido para mim. O capítulo 10, já no versículo 1, fala: a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento. E o que ele quer dizer aqui? Um animal morto ele pode soltar um cheiro tão forte que até o melhor perfume será encoberto por aquele cheiro, por aquele fedor. Então, na sabedoria de Salomão, o que ele queria trazer? Que um ato de insensatez pode atrapalhar uma vida inteira de sabedoria, ou indo um pouco mais a fundo. Um único pecado pode atrapalhar uma vida inteira de santidade, uma vida inteira na presença de Deus. A pessoa pode dizer: mas eu tenho 150 anos de crente, eu estou praticamente imune ao pecado, eu estou aqui assim, Deus está um pouquinho assim, mas eu estou quase próximo da perfeição na minha santidade. E esquecem que a nossa salvação, ela não é adquirida por tempo de serviço, mas ela nos é uma conquista diária. Então cada um de nós devemos buscar cada dia vigiar, orar e estar na presença de Deus para assim, naquele dia, nós termos a oportunidade de participarmos do arrebatamento e de termos a nossa salvação. Até o versículo 3 fala bastante a respeito de sabedoria e tolice. O capítulo inteiro fala muito disso, mas nesses primeiros versículos tem alguns destaques. O versículo 2 traz duas expressões interessantes que falam a respeito de mão direita e mão esquerda. E quando ele traz essas expressões é porque no mundo antigo, quando se falava de direita, se falava de bem, de retidão, de bênção. E quando se falava de esquerda, se falava de mal, falava de maldição, falava de erro. Então quando Salomão traz essas expressões é nesse sentido de diferenciar a sabedoria da tolice. A respeito especificamente de sabedoria e tolice, nós podemos entender que um conceito é muito complicado, mas existem características que nós podemos trazer. A sabedoria, por exemplo, ela pode ser no saber aplicar no dia a dia conhecimentos adquiridos, e esses conhecimentos tanto por meio da vivência, tempo de idade, como por meio de estudos, por meio acadêmico. Qualquer questão, independente da forma como adquirir conhecimento, se nós não aplicarmos ele no nosso dia a dia, nós ainda somos pessoas tolas, não temos sabedoria. Então nós temos que adquirir o conhecimento e saber aplicá-lo. A sabedoria também pode ser em agir com prudência e calma. No versículo 4 fala de que muitas vezes, mesmo aquela pessoa mais brava, se você agir com calma com ela, provavelmente ela vai se desarmar diante da situação. Eu tive uma situação no trânsito que uma pessoa ela estava errada, mas ela achava que estava certo e começou a me xingar. Eu tinha duas opções: ou eu começava a xingar a pessoa, ou eu tratava com tranquilidade. Eu baixei o vídeo e falei: desculpa, tudo bem. A pessoa ficou quieta, já não tinha mais o que falar. Se eu tivesse brigado, provavelmente eu só teria aumentado o problema. A sabedoria também se expressa em saber ouvir antes de falar e em julgar corretamente. Esse julgar corretamente no sentido de você conhecer os fatos antes de emitir um julgamento. Qual que é o problema? Muitas pessoas, sem conhecer o que aconteceu, já julgam a situação e acabam incorrendo em erro por causa disso. A tolice ela pode se expressar em falar demais e pensar de menos. Tem que haver um filtro entre a primeira coisa que vem na nossa cabeça e é o que nós falamos. Nós não podemos, tudo que vem à nossa mente nós falamos. Nós temos que pensar antes de falar. Julgamentos precipitados, ter opiniões firmes e rápidas para cada assunto e agir como se estivesse sempre correto e outra pessoa estivesse sempre errada. Não vamos agir dessas formas porque isso demonstra tolice. Entre os versículos 5 e 7 e mais para frente um pouco nos versículos 16 a 19, fala a respeito de escolha de líderes incompetentes ou líderes indignos, enfim. O que Salomão quer trazer é que muitas vezes são colocadas pessoas em algumas ocupações que não têm competência ou responsabilidade para estar ali, ao mesmo tempo que pessoas sábias são deixadas de lado. E isso, na hora, por exemplo, de eu exercer o meu voto, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar em votar numa pessoa competente.
Na hora de participar de uma igreja, de assumir uma liderança, de designar uma função, eu tenho que buscar pessoas que têm competência para isso. Entre o versículo 8 e 10 fala, quem fizer uma cova. E aqui eu quero trazer 2 comentários a respeito desses versículos de 8 a 10. Primeiro, ele tenta demonstrar que a sabedoria, se bem utilizada, ou melhor, se utilizada, ela pode nos prevenir de situações, porque uma pessoa sábia, ela prevê situações e faz coisas para evitar que essas situações aconteçam. É como diz a expressão, não adianta nada trancar a porteira depois que o cavalo já foi roubado. Ou seja, eu tenho que pensar com sabedoria antes de falar e antes de agir. Depois já é tarde demais. Outro detalhe que eu quero dar é que no versículo 8 tem uma tradução bastante interessante para uma linguagem contemporânea que fala assim: atenção, a armadilha que você preparou pode capturar você mesmo. E aqui eu quero dizer, cuidado. Se por acaso, espero que não, você é aquela pessoa que está aí tramando para puxar o tapete dos outros, que nem nas novelas, no trabalho, na faculdade, na igreja, não, na igreja não tem, claro que tem, na igreja, tome cuidado, porque essa armadilha pode pegar você mesmo, ou cova, como é utilizado na Bíblia. Entre os versículos 12 e 14 fala a respeito das palavras. Em outro vídeo eu já falei a respeito de palavras, mas aqui eu quero só fazer 2 comentários rápidos. Primeiro é que as palavras, elas expressam o coração da pessoa. E segundo que a tolice e a sabedoria também são reveladas pelo que falamos. Então, se você não sabe o que falar, é melhor ficar quieto do que falar qualquer coisa, porque pode demonstrar tolice. O versículo 18 fala, por muita preguiça se enfraquece o teto. E aqui, ao contrário do que eu falei no último versículo a respeito de fazer tudo da melhor forma possível, com todas as nossas forças, aqui vem falando a respeito da preguiça. Aquela pessoa que faz tudo de qualquer jeito, que age com preguiça em todos os âmbitos da vida, no trabalho, na faculdade, na igreja, tudo ele é preguiçoso. Provavelmente você terá problema. Então vamos agir com ânimo. Não seja uma pessoa preguiçosa. No versículo 20 fala, nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei. E aqui eu quero trazer 2 comentários. Primeiro que, nem eu, nem você, nem quem quer que seja, temos o direito, ou o poder, ou a autorização, ou qualquer palavra que você quiser utilizar, de amaldiçoar alguém. Eu não posso amaldiçoar ninguém. Eu não tenho esse poder. Até porque a Bíblia nos fala que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amargosa. A Bíblia nos fala que de uma mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Então, eu não tenho esse direito. Mais especificamente no contexto que Salomão traz aqui, ele vem falando de não amaldiçoes o rei. No sentido de você não ficar falando mal do seu chefe, ficar falando mal do seu pastor, ficar falando mal... E tanto num conselho para você evitar encrenca por falar demais, por falar mal demais, como num conselho para você dar força, para você encorajar, dar apoio às pessoas que estão com liderança. Ao seu pastor, aos governantes, enfim. Ao seu chefe, que é muito importante. E por fim, nesse mesmo contexto fala uma coisa que é bastante interessante, que é a respeito da fofoca, porque... Eu já falei em outro vídeo também, mas a fofoca pode acontecer o seguinte, você fala mal de uma pessoa e por acaso chega essa coisa na pessoa. Você terá problema por causa disso. Então tome cuidado com a fofoca, cuidado com o tamanho da língua. Não sei, aquela língua muito grande. Uma coisa que é uma curiosidade que eu quero trazer para vocês é que nesse versículo 20 também fala a respeito de as aves do céu levariam a voz. E aqui pode ser o primórdio de uma expressão que é muito utilizada hoje, que é um passarinho me contou. Talvez tenha muitos passarinhos contando coisas por aí. Tome cuidado com esses passarinhos. O que nós temos que tirar então de conclusão de todo esse contexto que foi trazido? Nós temos que saber exercer a sabedoria, temos que buscar a sabedoria, porque através dela nós vamos saber lidar com cada uma das nossas situações em nossas vidas. Deus abençoe a todos.